acabou de chegar na Netflix, então fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre essa nova série. Se você ainda não assistiu ou não concluiu ainda, fica tranquilo porque só na segunda parte do vídeo que vai ter spoiler e eu vou avisar pra vocês. Pra quem não conhece ainda, na série nós acompanhamos a Lizzie. Ela quer vingança pela morte de seu irmão. Os dois eram muito ligados e ela acredita que a morte dele tem aí a ver com a garota com quem ele estava se envolvendo, a Vanessa. Então ela quer vingança e justiça pela morte dele. Para isso ela vai se infiltrar em um mundo completamente diferente, de jovens ricos, poderosos, que gostam aí de ostentar. Então ela tem que se infiltrar ali para poder conseguir se vingar e fazer justiça pelo seu irmão. Você pode estar se lembrando aí de alguma outra série. Eu particularmente lembrei muito de Biohackers, que é outra série alemã. Então, né, aqui em Kids também temos uma produção alemã com bastante suspense. É uma série mais teen, né? Então, pode ser que talvez um público um pouco mais maduro, um pouco mais velho, não curta tanto assim. Então, é uma série que não agrada a todos os públicos. Mas se você é desse tipo que ama uma série envolvendo vingança, suspense, um ar de mistério, com todos os seus dramas e romances, você pode se interessar bastante por essa série, especialmente se você curte Biohackers. Como eu disse, as duas têm muitas semelhanças, né? Já que lá também tínhamos a Mia, que também queria vingança pela morte de seu irmão, ela também se infiltrou, então as duas séries têm muitas semelhanças. Ambas são séries alemãs e têm como foco essa questão da vingança pela morte de algum ente querido e também, né, essa questão de se infiltrar para poder conseguir essa vingança. Então são séries que têm suas grandes semelhanças. Então a partir deste ponto o vídeo vai ter spoiler. Se você ainda não viu ainda ou não concluiu, vai lá terminar e depois você volta aqui para poder assistir o restante do vídeo e deixar pra gente nos comentários o que vocês acharam. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada que sai por aqui. Como eu disse, gente, eu vejo muita semelhança entre essas duas séries. Particularmente, Biohackers pra mim é uma série um pouco mais elaborada, os planos em si eram um pouco mais elaborados. Claro que a Mia também fazia umas coisas ali que a gente criticava, que parecia, né, como que ninguém viu isso. Mas em si, parece que a Mia ela tinha uma motivação maior para buscar toda aquela vingança, já que tinha uma questão muito mais complexa por trás de tudo que aconteceu e ela ficou aí bastante tempo elaborando tudo aquilo. Já que em Kids, a Lizzie, ela elabora as coisas meio rapidamente. Ela tem 1 ano ali desde a morte do irmão dela, então nesse 1 ano ela fica planejando o que ela vai fazer e ela para a vida dela, né? Ela tinha conseguido uma bolsa para estudar fora, então ela não vai. Ela acredita que não consegue mais ser feliz sem que ela se vingue, sem que ela tente consertar aquelas coisas, né? Porque ela era muito ligada ao irmão, então a morte do Joseph é muito chocante para ela, tem um baque muito grande para ela e ela não consegue prosseguir sem se vingar. E para poder conseguir isso, ela se une ali ao Hans, que também gostava muito do Joseph, e a gente descobre inclusive que ele aí era apaixonado pelo Joseph, né? Eles eram muito amigos, mas ele também tinha um sentimento a mais por ele, e ele também topa entrar nessa vingança. Mas talvez aí o que algumas pessoas mais se questionem é o porquê de toda essa vingança. Afinal de contas, são algumas mensagens trocadas que fazem com que os dois vão ali caçar a Vanessa. Os dois estavam se envolvendo e ele, no dia em que tudo aconteceu, ele já estava um pouco alterado e recebeu essa mensagem da Vanessa para poder ir até a montanha. E estava um pouco perigoso pelo próprio estado dele e também pela questão do tempo. Então, tanto Hans quanto a Lizzie não queriam que ele fosse, mas ele insistiu e foi mesmo assim. E aí a Lizzie culpa muito a Vanessa por tudo isso. Eu acho que isso aí pode ter deixado algumas pessoas com uma pulguinha atrás da orelha. Tipo, não aconteceu mais nada, ela não tem mais nenhuma prova, né? Afinal de contas, ela querer se vingar tanto assim da Vanessa por conta de uma troca de mensagens, né? Fica aí meio no ar. Afinal de contas, o que mostraram pra gente aqui nessa primeira temporada basicamente foi isso. O que ela tinha contra a Vanessa em si era essa troca de mensagens. Pelo menos foi isso que eles mostraram pra gente até então. E eu acho que isso deixa a história muito vaga. Afinal de contas, isso é motivação suficiente para ela querer uma vingança da Vanessa? E essa vingança em si também não era algo muito elaborado, né? Ela se infiltra ali rapidamente, ela consegue se tornar amiga da Vanessa. Surpreendentemente, já que a Vanessa também tinha esse lado de querer ostentar, parecia muito que
ela não se envolveria ali com qualquer pessoa, só que a Vanessa acabou ficando muito sozinha, porque a própria Lizzie tramou aí todo um plano para poder afastar a melhor amiga, afastar as pessoas dela, e assim ela tomou esse lugar de confiança na vida da Vanessa. E o plano dela mais nada era, gente, do que se aproximar da Vanessa, e aí ela conseguiu convencê-la a gravar aquele vídeo comprometedor, falando das pessoas da cidade, e expor isso para poder manchar a imagem da Vanessa. Particularmente, eu achei um plano, né, muito pouco elaborado. Na verdade, eu achei que faltou uma motivação maior para ela querer se vingar, e também não gostei tanto assim desse plano. Quando ficou claro ali o que ela queria como vingança, pareceu algo muito superficial e muito raso para uma pessoa que está esperando um ano se vingar pela morte do irmão. Mas, né, talvez por ser uma série mais teen e não querer aí ser muito pesado, vamos dizer assim, eles escolheram fazer algo um pouco mais leve. É claro que no final das contas isso não foi nada leve, gente, porque ela se envolve com Dominic nessa história toda, que particularmente também foi um personagem que eu gostei bastante aqui na primeira temporada. E ele logo, acho que conquista o público, né? Super carismático, atencioso, e a Lizzie se aproxima dele e começa a se envolver com ele. Eu acho que de princípio a gente fica até com um pouco de pena dele, até onde é real aquele sentimento da Lizzie por ele e até onde ela está usando ele para poder se vingar da Vanessa. Afinal de contas, esse era o plano dela desde o princípio. Então eu acho que fica aí uma dúvida de se ele está sendo usado ou não está sendo usado, se ela realmente tem um sentimento sincero por ele. E mais pra frente a gente vê que a Lizzie ela começa a ter até uma certa hesitação de prejudicar a Vanessa. Afinal de contas, ela não era uma pessoa ruim, né, gente? Ela tinha ali aquele sentimento, não conseguia prosseguir, então ela queria uma vingança. Mas quando a Vanessa fala pra ela o quanto ela é importante na vida dela, ela até hesita com esse plano todo, apesar de ter ficado com o Dominic, né? Até aí os dois já tinham se envolvido. Então, isso daí em si já é uma traição muito forte, afinal de contas, a Vanessa e o Dominic estavam juntos há muito tempo. Mas, gente, ainda assim, né, ela hesita ali em prosseguir com aquele plano até que a Vanessa descobre tudo da traição. O Dominic nem liga tanto assim, porque ele já sabia que a Vanessa tinha traído ele com o Yosef. Então, é meio ali aquela questão, né, de troca de chifre ali, você já tinha me traído, então eu correspondi, eu dei o troco, digamos assim, então ele nem fica tão abalado com tudo isso, e muito menos a Lizzie, né, que tá fazendo parte aí de todo esse plano. E aí ela fica com raiva de vez e coloca o plano em ação e solta o vídeo ali comprometedor da Vanessa para todo mundo ver. E mais uma vez nós temos uma série aí mostrando que a vingança sempre pode gerar grandes prejuízos, tanto para aquela pessoa que deseja a vingança, quanto para outra pessoa, né, para a vítima dessa situação, e que pode afetar várias outras pessoas. Afinal de contas, esse plano da Lizzie prejudicou não apenas a Vanessa, mas outras pessoas ao redor. Como, por exemplo, o Kosh, gente. Ele que se envolveu aí com Hans nessa temporada. Eles formaram aí um casalzinho, né? Como se apaixonaram, se conheceram melhor. E ele não sabia que o Hans estava envolvido nesse plano todo. E tudo isso que a Liz e o Hans fizeram acabou afetando ele também. Afinal de contas, a Liz teve que afastá-lo da Vanessa porque ele tinha visto ela com o Dominic. Então ela achou que era melhor tirá-lo ali de cena. E isso fez ele ficar muito abalado e ele quase morreu por causa disso. Então a vingança acabou afetando ele também. Mas aí o Hans ajuda ele, os dois ficam juntos e no final ele descobre que o Hans e a Lizzie fizeram tudo isso, mas resolve ajudá-los e encobrir tudo para que o Hans não fosse prejudicado. Então quando a Lizzie chega ali para ele, pede para excluir a mensagem, ele faz isso. E aí no fim de tudo, ali no fim do episódio, a gente vê que ele foi mais uma vez prejudicado, porque ele foi visto apagando aquela mensagem, então ele é preso por ter ocultado provas. Então acabou que as coisas ainda se entornaram pro lado dele. Fora isso, né, gente, a gente viu aí o que aconteceu com a Vanessa. Afinal de contas, a Lizzie queria se vingar, mas ela não queria que a Vanessa morresse, não queria nada extremo e violento dessa forma. Só que o vídeo dela gerou uma onda de ódio. E isso também mostra muito o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm ficado muito enfurecidas, buscado justiça com as próprias mãos, e muitas vezes isso tem a ver com a internet, com a divulgação de vídeos, de informação, pessoas sendo canceladas, e muitas vezes se levanta uma onda de ódio que leva aí a algo super prejudicial. E foi o que aconteceu aqui na série. Só que aqui na série
eles chegam a ir até a casa da Vanessa, né? E isso gera ali um incêndio. Então as pessoas da cidade, os jovens estavam ali com raiva e decidiram ali meio que se vingar, né? E não imaginavam que aquilo ia acontecer. Pegou fogo em toda a mansão da Vanessa e ela morre, gente. Então, mais uma vez, nós temos aqui um roteiro mostrando pra gente as consequências desse ódio, as consequências de uma ação não pensada, da própria vingança, né? Como isso tudo pode ser aí muito perigoso, e a Vanessa morre nessa história toda. E é depois disso que eu acho que as grandes reviravoltas começam, gente, porque é depois que a Vanessa morre que a gente percebe que a Lizzie ficou ali meio triste, mas ao mesmo tempo ela quer ocultar de qualquer forma a gravação que a Vanessa fez dela, confessando que tinha armado tudo para poder prejudicá-la, afinal de contas isso ligaria ela à morte da Vanessa também. E aí conta com a ajuda do Kosh, que no final das contas, como eu disse, foi preso por ter ocultado essa prova. O Hans, que tá ali mais confuso que tudo, porque ele também acha que a Lizzie, né, fez algumas coisas que não deveria, também está muito assustado com toda essa situação. A gente viu ele tendo ali, parece com um ataque de pânico ou de ansiedade, então ele também está muito abalado com toda essa situação que eles se enfiaram. E no fim de tudo a gente tem ali, eu acho que a grande revelação sobre o Dominic, gente. Ele que foi pra mim o grande destaque da temporada, como eu disse, em relação a carisma. Eu acho que todo mundo tinha gostado dele. E por fim temos aquela grande revelação de que a Vanessa não estava com o celular dela. E aí a Lizzie tem uma grande sacada. Afinal de contas, o Dominic sabia a senha do celular da Vanessa e ele também tinha um motivo, né, para poder querer aí se vingar ou para poder encontrar com o Joseph. Afinal de contas, a Vanessa estava traindo ele. Então ele tinha a senha do celular, ele tinha uma motivação e no final ainda temos aquela ceninha em que descobrimos que o Dominic realmente se encontrou com o Joseph lá no final, lá na montanha. Então deixa pra mim aí nos comentários se vocês acham que o Dominic tem realmente alguma coisa a ver com a morte do Joseph, ou então não, vai ser tudo explicado aí na próxima temporada, e isso aí foi só pra deixar a gente com uma pulguinha atrás da orelha, mas vai explicar tudo e ele não vai ter nada a ver com isso. Deixa aí pra mim nos comentários também qual é o seu personagem preferido, qual o seu casal preferido. Tivemos aí 2 casais meio que formados nessa temporada, apesar que os dois tiveram aí finais bem conturbados, né? Um ali com a prisão e o outro agora com essa grande revelação. Deixa pra mim o que vocês acharam dessa temporada. Então é isso, galera. Tchauzinho!